Petrolhope! Salve família, seja muito bem-vindo mais uma vez à garupa da Petrolhope. Dessa vez vamos dar um rolê aqui pela cidade, né? Um rolê noturno, e vamos falar aí do Arthur Duval. Eu não esperava, meus irmãos, que ele tivesse 10 votos para sua cassação. Achei que ia ser uma coisa meio disputada, mas já esperava que isso acontecesse e vou expor aqui a realidade do que eu vejo, o lado oculto. A primeira coisa que você tem que entender, meus irmãos, é que essas pessoas que estão fazendo isso com ele são piores do que ele. Para começar, não é passando pano para o que ele fez, porque independente de dizer, não, foi um áudio particular que não deveria ter vazado, o incidente em si, ele gerou uma repercussão muito negativa para o brasileiro. Aquilo ali foi assunto da mídia internacional. Vários chãs estavam lá dizendo, brasileiro é isso, xingando o nosso país, a nossa bandeira, o brasileiro em geral, dizendo inclusive que o Brasil era uma lata de lixo. Repercutiu no mundo todo e as pessoas ficaram revoltadas. Você sabe que esse caso está acontecendo lá nessa treta. O caso todo está sendo distorcido, né? Do caso da treta em si. E esses caras foram para lá para quê? Para aparecer. Enquanto diversas pessoas aqui ainda vítimas da enchente, precisando de ajuda. Um país que vive quebrado, é um país rico, mas vive quebrado, sem dinheiro, devendo como o Brasil. Os caras saem daqui para ir para a Europa aparecer, fazer mídia. Acabar ainda. Parecia que iam meter a mão no dinheiro que estava sendo doado, se eu não me engano 120 mil reais, e esse dinheiro parece que ia sumir. Aí depois, né, que disseram, olha, para quem vocês deram esse dinheiro, vocês viajaram para aí, né, eles tiraram aquelas fotos lá fazendo coquetel molotov e tal, e depois descobriu-se que aquilo ali era o estoque de um bar, e aí foi se questionando, olha, cadê o dinheiro, o que é que vocês fizeram com o dinheiro? Aí depois de 3 dias, já tendo voltado da viagem, depois da repercussão negativa, aí os caras fizeram a doação, aí sim fizeram essa doação para uma instituição, né, uma organização que ia levar o dinheiro para os ucranianos. Então, na minha opinião, provavelmente esse dinheiro jamais iria para qualquer movimento da Ucrânia. Esse dinheiro ia se perder por aqui mesmo. Agora, por causa da repercussão negativa, os caras tiveram que fazer isso já de última hora. Então o MBL para mim, meus irmãos, é a lata do lixo. Você vê as ideias entreguistas dos caras, é tudo para entregar, acabar com tudo que é nacional. Eu não posso aprovar, mas também não posso deixar de dizer a verdade que o motivo dele estar sendo caçado é justamente por ele ter batido de frente com muitas pessoas. O MBL ele se junta com quem não presta, seja quem for, seja o partido que for. Ele se juntou com partidos aqui que eu prefiro não citar o nome, até para que a gente não seja preso, né? Porque hoje em dia tá assim. Mas você sabe que lá dentro, meus irmãos, tem legítimos representantes do crime organizado. Você sempre escuta esses sussurros que vários partidos são patrocinados e estão ali para representar, para aliviar, criar leis para bandidagem. É por isso que no Brasil é dessa forma, porque são pagos para isso. São financiados literalmente. Os partidos recebem, passam dinheiro para os candidatos e assim vão criando a lei para os caras. Só isso pode explicar. As próprias autoridades, o policial que está ali não aguenta mais prender os mesmos bandidos 10, 20 vezes. A sociedade não aguenta mais receber os crimes e na hora de fazer as leis os caras passam um pano para os caras. Por que isso acontece? A explicação é essa, porque eles são pagos para isso. E o MBL não pensa 2 vezes em se juntar com qualquer um que possa dar algum poder, notoriedade a eles. Eles não fazem distinção. Então é uns caras sem escrúpulos. Essas conversas, eu já disse para vocês e repito o que eu disse, é uma amostra de Deus, para que você veja quem eles realmente são. Deus não brinca, meu irmão. Eu acredito que o que aconteceu com o Kim, com ele, com todos eles, no caso, é para que você veja quem eles realmente são. Os caras são personagens. Por trás desses personagens são outras pessoas. Agora, o fato é que ele está sendo caçado, não por isso, mas por uma perseguição política. A maioria daquelas pessoas, eu vi uma deputada mesmo, lá, se diz representante das mulheres, prefiro também não citar o nome dela, assisti às 3 horas do Conselho da Ética e Decoro Parlamentar, e tinha uma lá, parecia que era uma causa própria, né? Defensora das mulheres, mas eu não vi essa mesma menina, essa mesma mulher, dizer um A contra a Anitta. A Anitta envergonhou o Brasil muito mais do que Arthur Duval, que, repito, também não é santinho não. Nós ficamos muito mal vistos no mundo todo, jogou um pouquinho mais de lama na nossa imagem, por esse áudio infeliz que vazou no mundo todo. Agora, a Anitta fez muito pior. A Anitta foi em entrevistas em programas internacionais. Você sabe que ela ficou em primeiro lugar nas paradas de sucesso no mundo inteiro. E ela foi pra lá pra dizer que brasileiro é assim mesmo, pega 4, pega 5 nas festas. A mulher brasileira é desse jeito. Ela humilhou a mulher brasileira. Olha a imagem que ela ficou lá fora. Quem é que vai respeitar uma pessoa que se comporta dessa maneira? E ninguém viu
Ninguém dizer um A. Os conservadores aqui cobraram. Olha, Anitta, você envergonhou a mulher brasileira. As mulheres da minha família, as que eu conheço, não são como você. Aí ela foi e disse, não, é porque eu tava em entrevista, vocês têm que entender. Eu coloquei isso aqui, mostrei isso aí. Ela dizendo, não, é porque eu tava numa entrevista e vocês têm que entender que eu tenho que gerar audiência. Quer dizer, réu confessa. Cadê o processo em cima dela? Não tem nenhum juiz a fim de fazer realmente justiça. Então é 2 pesos, 2 medidas, meus irmãos. O MBL, com essa ganância pelo poder, não pelo povo também, a ideia dos caras é entreguismo, deixar bem claro isso, mas essa sede deles, essa vontade de crescer, fez com que eles batessem em todo mundo e se juntassem com todo mundo, sendo vistos por todos os lados como traidores, porque eles se juntam com quem pode. Então, visto como traidores, acabou que todos os lados criando unanimidade que eles são perigosos, porque você vê, o Kim é um cara novo, o próprio Arthur Duval também é um cara jovem ainda. Então o cara já entra com a pretensão de ser um futuro governador. Por que não? E ele ia chegar, meu irmão, porque você vê o crescimento das redes sociais, os caras que vão ter aí logo 5, 10, 20 anos de trabalho aqui dentro, que podem ser conferidos. Você vê o Ciro Gomes está correndo atrás disso agora. Tá todo dia gravando no canal dele. E esses caras como Arthur Duval já estão gravando há muito tempo, já são conhecidos no Brasil todo. Então, mais cedo ou mais tarde, é questão de tempo para que um membro do MBL um dia alcançasse a presidência da República. Você iria ver cada vez eles crescendo mais e conseguindo cargos maiores. E os velhos políticos têm medo disso. Então tudo que está acontecendo com eles é exatamente por conta disso. Não pense que é outra coisa. Ah, estão preocupados com a repercussão negativa que teve. Eles não estão nem aí para ucraniano, para não sei quem. Eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí para qualquer pessoa que seja, ainda mais em outro país. Eles não ligam nem. Você vê esses políticos daqui, eles não ligam nem para os nossos pobres, que são compatriotas de todos nós. Eles não estão nem aí, meu irmão. Não estão nem aí. Então você acha que eles vão ligar para quem está lá do outro lado do mundo? É óbvio que não. A questão aí é essa mesmo, é perseguição política. Não é um nem dois exemplos que a gente tem aí. Tem um cara, né, que acariciou lá, encheu a cara de cachaça, né? Só isso aí eu acho que já é quebra de decoro. O cara vai lá no parlamento com a cara cheia, ainda pega no seio da outra deputada. Perdoaram. Teve o outro também, né, que tava com o dinheiro enfiado lá no retentor de válvula. Também não foi caçado, não deu nada. E vários escândalos aí que a gente escuta o tempo todo. Corrupção, denúncia. Enfim, meus irmãos, teve a outra também envolvida até que tirou a vida, né, do próprio marido. E também o julgamento demorou aí uma cara, e a pessoa exercendo a sua função. Então não venha me dizer que o que está acontecendo com a Arthur é para que a justiça seja feita, porque não é. É simplesmente perseguição política mesmo. Só estavam esperando uma coisinha que ele fizesse, como a gente diz aqui, um peidinho feder. E esse peido dele fedeu muito. Fedeu demais. Tanto ele pro outro lá. Agora, o que tá em oculto aí, que é minha visão, meus irmãos, é que eu vejo que o Arthur tá apostando, ele podia renunciar e evitar todo esse processo. E acredito que ele não fez para que isso se torne um fato inédito. E que ele possa usar isso como exemplo por muito e muito tempo. Ele próprio ser o exemplo. E vai pagar um preço alto, porque caso ele seja condenado mesmo, e vai ser, ele será, a não ser que ele renuncie, acho que ainda dá tempo. Mas ele vai ficar 8 anos sem poder se candidatar a nada. E é aí que os caras querem chegar. É tornar ele ilegível, apagá-lo. Eu vi inclusive esses cabos eleitorais disfarçados de jornalistas dizendo: não, ele tem que se aposentar da política, não tem mais que trabalhar com isso não. Os caras estão muito incomodados com o fato dele estar batendo de frente sempre com eles. Está expondo esses caras. E os caras falam muito bem, a verdade é essa. Tem convencido muita gente. Basta você ver a audiência que ele tem no canal dele. Por conta disso, é um mal que estão tentando cortar pela raiz. E o Arthur está apostando na incoerência do próprio processo, que o que ele fez jamais poderia resultar numa cassação. É um absurdo. Mas os caras estão conseguindo distorcer a lei. A verdade, meus irmãos, é que o que acontece no Brasil hoje é que os caras não estão mais para representar a lei. Talvez nunca estiveram, essa é que é a verdade. Eles simplesmente fingiam que estavam. E agora, com tudo que está acontecendo, a polarização do jeito que está, as pessoas estão aptas a aceitar esse tipo de arbitrariedade. Olha, se está acontecendo com alguém que eu não gosto, então que seja feito. É o que você está vendo acontecer. Então, não gosto das ideias do Arthur Duval. Acho que o MBL não passa do que a própria sigla diz, Movimento Bumbum Livre. Mas acho injusto o que estão fazendo com o cara. A verdade tem que ser dita, meus irmãos. Só para você ter a noção do complô que está rolando contra o cara, a mídia toda noticiou que o Arthur Duval chamou 10 testemunhas para depor ao seu favor.
E aí saiu em todos os jornais como que o cara era tão ruim que as testemunhas tiveram vergonha. É isso que deu a entender a maioria das matérias, né? Nossa, o cara tá tão errado, tão ruim, que as testemunhas tiveram vergonha de ir, não quiseram comparecer, apesar de terem sido avisadas. Mas ele próprio veio explicar o porquê de 10 testemunhas, apenas 2 participaram. E se você assistir às 3 horas do Conselho de Ética, né, eles lá falando, você vê a pressa que tiveram para colocar esse processo, inclusive em medida de emergência. Então, o Arthur Duval tinha jornalistas que ele conhecia fora do país e que iriam vir depor a favor dele. Não sei também que tipo de informação eles iriam trazer, mas os caras vinham depor a favor dele. E eles receberam um aviso menos de 48 horas. Olha, vai ser tal dia, tal hora. Agora você imagina, você lá do outro lado do mundo, você recebe que, ó, você vai precisar comparecer em menos de 48 horas. Como é que você vai conseguir chegar a tempo, né? E pelo que ele fala, a maioria das testemunhas foi por conta disso. Não tiveram tempo de remarcar sua agenda. É claro que também teve gente ali que pulou fora, né? Tem pessoas muito bem informadas que ali, no mínimo, alguém disse: olha, não vai não, que aí é um barco furado. Vamos pegar esse cara aí, já tá tudo certo. Eu acho também que, independente do que as testemunhas viessem a revelar, a decisão da cassação dele já estava tomada. Eu vejo assim. Você vê ali o complô, a unanimidade que foi a votação, né, 10 votos contra ele, já deixa claro que a ideia é essa mesmo, é caçá-lo. Inclusive o depoimento dos caras lá, depois você dê uma olhada nessa comissão de ética e você vê o que o pessoal tava falando ali. Já era mesmo para caçar o cara, já era um discurso desse mesmo. Olha, vamos usar ele como exemplo, vamos dar essa resposta. Você vê como tá a lacração. Você é cancelado às vezes por uma piada, por uma bobagem que você diz. Imagina o cara, né, na posição de parlamentar, e ele realmente deu muito mole. Foi lá fazer coquetel molotov, nem fez, só deu a entender que fez. Querendo ou não, ele é um político brasileiro, tomando partido, e ainda mais do lado errado, né? A gente já explicou muito bem quem é que tá certo nessa treta toda. Enfim, eu nem vou entrar nisso para que o vídeo não seja bloqueado. O trouxa ainda vai lá, né, fazer tudo errado e se arrebentar de vez. Enfim, que sirva de lição aí pra ele, mas que também serve pra gente ver os tempos difíceis que a gente tá atravessando, família. Eu tô aqui num dos pontos mais altos da cidade, vim mostrar aí essa imagem pra você, né, da cidade, família. Eu considero o mundo tão bom, né, mas os humanos faz as coisas serem tão difíceis, né, tanta diferença entre nós mesmos, que uma coisa que Deus fez aí tão boa e acaba tendo tanto sofrimento, tanta perseguição, tanta coisa injusta, tanta má divisão. Enfim, meus irmãos, é isso. Eu acredito que se o MBL tivesse do lado A ou lado B, o resultado seria diferente, né? Mas como ele resolveu se juntar com todos e ficar depois contra todos, acabou aí se ferrando. Vamos continuar observando aqui. Quando tiver mais informações a gente traz. Espero que você tenha gostado da paisagem, tenha gostado do rolê. A gente volta amanhã às 7h30 da manhã sem falta. Fiquem com Deus, meus irmãos. Um abraço e tamo junto.